E aí? E aí, Israel? Eu vou aproveitar e gravar esse vídeo, que minha mãe ela saiu com a Nina e eu tô sozinho em casa. E eu sujei minha blusa nova com ketchup. Mas tudo bem. Hoje é dia 22/5/2023. Hoje é segunda-feira. Esse final de semana minha família foi no aniversário de 15 anos da Sara. E foi muito bom, foi legal. Foi um tempo em família até que legal. Aí ontem, no domingo, a gente foi numa quermesse aqui no Ruge, que é perto da casa do meu irmão. E foi bem legal, tirando algumas coisas, mas foi bem legal. Qual que é a pauta de hoje? Hoje a pauta é como a gente foi na igreja ontem. Vou tentar contextualizar melhor para você que for ver no futuro. A gente foi na igreja e ele tava falando, o Vitor, ele tava falando sobre crianças. As crianças interiores que a gente tem. E como que Jesus ele fala para essas crianças interiores, que ele fala na Bíblia, né? Como que é? Deixe que as crianças venham até mim, né? Numa passagem lá, num contexto lá. E aí as pessoas não estavam deixando as crianças irem até ele e tal, e aí por isso que ele falou isso, para deixar as crianças irem até ele e tal. E aí ele, com base nesse texto, ele entrou na ideia que todo mundo tem crianças interiores, né? E muitas vezes, quando a gente vai falar com Deus, vai falar com o Espírito Santo, a gente não deixa o nosso eu adulto não deixa essa criança se aproximar, mas são essas crianças que carregam os nossos traumas, que carregam as nossas cicatrizes, as nossas feridas, e são essas crianças que Jesus quer conversar, tocar, curar e fazer com que a gente se pareça mais, né, com essas crianças. Que na verdade é a gente, né, é o nosso eu interior. E é difícil, né, a gente se abrir para os outros. É difícil a gente se conhecer e ter um autoconhecimento a ponto da gente conhecer esses traumas, da gente conhecer quem realmente a gente é e por que a gente age da forma que a gente age. E aí é interessante porque eu vejo Deus muito como um autoconhecimento, porque quando eu me aproximo de Deus, quando eu procuro conhecer mais a Deus, os seus valores, quem é Deus, né? Quem é a pessoa Deus, né? Quando eu tento conhecer Ele, quando eu me aproximo dele no sentido de orar e sei lá, com pensamento, com coração, com a intencionalidade, é o momento que eu mais me conheço, que eu mais me vejo. E quanto mais eu me aproximo de mim, quanto mais eu me conheço, mais eu começo a conhecer mais a Deus. É meio bizarro. Eu não sei explicar porquê. Parando pra pensar agora. Mas quanto mais eu me aproximo de mim, quanto mais eu me conheço, mais eu vou conhecendo algumas características de Deus. Não que Deus seja eu, mas um exemplo. Quanto mais eu conheço a minha, sei lá, um exemplo nada a ver, uma arrogância minha, um egoísmo meu. Quanto mais eu vou me conhecendo, eu vou vendo que tem coisas dentro de mim que eu não gosto. E que eu não queria que estivesse aqui dentro.
E aí eu começo a olhar para Deus e ver coisas que tem em Deus e que Deus é, que eu queria em mim, que eu busco em mim. Por isso que eu falo que quanto mais quanto mais eu me aproximo de mim, quanto mais eu olho para mim, para dentro de mim, mais eu vejo Deus, porque eu vejo uma distância, porque assim, quando eu sei que Deus e eu, nossa, que conversa confusa, velho, conversa de doido, mas dá nada, eu vou falar mesmo assim. Quanto mais eu olho, calma, eu já perdi o que eu tava falando, mas, lembrei o que eu ia falar. Quando eu olho para dentro de mim, quando eu vou para minha caverna, eu encontro duas coisas lá: o eu interior e Deus. São coisas diferentes, mas a gente encontra no mesmo lugar, porque tá dentro da minha alma, né, do meu espírito, enfim. E por a gente encontrar no mesmo lugar, acaba ficando fácil a gente comparar e ver como é diferente, como eu sou diferente de Deus, e por eu ver que eu e Deus somos diferentes em muitas coisas, eu fico pensando como é difícil seguir a Deus, como é difícil parecer com o homem que foi Jesus. Eu não falo da divindade dele, porque eu nunca vou ser, né? Nunca vou conseguir alcançar a divindade dele, e nem quero, nem pretendo. Mas como é difícil parecer com o homem, com o humano Jesus. Porque eu acredito que Jesus, ele foi o exemplo perfeito de como a humanidade deveria ser, no sentido humano. Questão de valor, questão de como tratar outro ser humano, de como tratar Deus, como se relacionar com as pessoas e com Deus, como se conhecer, sabe, valores dele, princípios, não personalidade, mas questão de humildade, questão de generosidade, questão de não julgar, mas amar, não apontar o dedo, mas abraçar. E aí eu entro nisso porque eu fico olhando para dentro de mim, e quando acontece alguma coisa que eu não gosto, a primeira coisa que eu faço é apontar ao invés de abraçar. E isso para várias coisas, né? Não só nessa questão de julgamento, né? Mas de outras características, de outras coisas que eu faço e que não gosto. E aí só me faz pensar o quão difícil é seguir a Deus. Como é difícil seguir Deus. Como é difícil parecer com Deus. Como é difícil parecer com Jesus, que eu imagino que tenha sido, pelas minhas experiências, pelas minhas interpretações da Bíblia, do contexto. O que faz sentido na minha cabeça, né? Como ele seria. Como é difícil parecer essa pessoa. Como é difícil. Porque mexe com ego, mexe com coisas que eu não quero mexer. Com coisas que é difícil mexer. E por isso que a Bíblia fala que Deus é o Pai das luzes, né? Das luzes. Por isso que muitas das vezes na Bíblia Deus ele é simbolizado ou retratado como luz. Porque para mim a luz, ela clareia, ela deixa claro coisas que a gente não via, estava escuro. E fazendo uma analogia que eu sempre faço quando eu converso com Deus,
que a minha casa, né? O meu coração é uma casa. Minha alma é uma casa. E essa casa tem muitas partes escuras. E eu preciso dessa luz, né, de Deus com essa luz para me dar clareza nas coisas que eu não tenho tanta clareza. Para iluminar pontos que tá escuro. Mas é interessante porque Deus, por ser luz, ele não é a pessoa que arruma a casa e nem limpa a sujeira da casa. Ele só mostra. Ele só mostra a luz, quer dizer, a sujeira e a bagunça. E a gente, né, eu preciso ter a disponibilidade, a maturidade, a tantas coisas para começar a mudar as coisas de lugar e começar a limpar a casa. E aí eu volto. Como é difícil seguir a Deus. Como é difícil. Como é difícil. E ao mesmo tempo que Deus é uma pessoa tão ao mesmo tempo que Deus é uma pessoa tão apaixonante por conta dessas características dele, né? Desses valores que ele tem. Deus é uma pessoa apaixonante quando você conhece ele. Ao mesmo tempo que Deus é uma pessoa apaixonante, é muito difícil seguir ele. É muito difícil seguir ele. E quando é fácil, porque eu já fui crente, né? Eu já fui religioso, né? Melhor, eu já fui religioso, mas não sabia. E pregava contra a religião. Mas eu já fui religioso. E eu sei quando a vaidade ela tá num nível tão alto e ela mexe tanto com a gente que acaba coisas que acaba que fazendo com que seguir a Deus seja leve, porque é bonito. E quando eu sou humilde de verdade, quando eu cedo de verdade, quando eu ajo como eu acredito que Jesus agiria, passa por uma imagem bonita. Então se torna fácil ser cristão, né? Se torna... Ceder é bonito, então é fácil. Eu quero... Então mexe com a vaidade. Não sei se... É difícil seguir a Deus. Presta atenção. Tamo junto. Eu fiz um esquema com a minha tia rica. Eu...
nem sei mais o que eu tava falando. Por que eu sou tão complicado, velho? Tudo que eu penso é muito complexo. Mas ao mesmo tempo que... Voltando, né, ao assunto. Ao mesmo tempo que Deus, ele é apaixonante, pelos valores dele, por quem ele é. Deus é apaixonante por quem ele é. Ao mesmo tempo que ele é apaixonante, é muito difícil seguir ele. É muito difícil parecer com ele. E a todo momento que eu tento parecer com ele, eu sempre erro. É muito estranho, é muito bizarro. Pensa num dia que você tá de mau humor, estressado, sem paciência, e você tem que ser gentil. Não é que tem que ser, mas você quer parecer com Deus, né? E você precisa ser gentil, generoso, manso, humilde. Parece que é impossível. Não sei, velho. É impossível isso. E por isso que eu falo que Deus é apaixonante, porque ele e é isso, é por isso que eu quero que minha vida converja para Deus. É por isso que eu quero que todos os lados da minha vida converjam para Deus. Porque eu sei que o que ele faz, o que ele pensa, o que ele planejou, ele é bom, perfeito e agradável. E não tem nada melhor do que ele. E pra mim isso faz sentido. E é por isso que eu tento seguir esse caminho, essa trilha. Todo dia eu erro, todo dia eu não pareço com Deus, eu faço alguma coisa que não tem nada a ver com Deus. E todo dia eu tô aqui. A Bíblia fala que a gente não... Isso na Bíblia nem precisa falar, é meio óbvio. Porque ela fala que a gente não... Basicamente, que a gente não conhece a Deus como Ele nos conhece, né? Que a gente, hoje, a gente enxerga como se fosse por um espelho embaçado. E a gente não conhece a plenitude de Deus, né? Como Ele é realmente, como Ele é verdadeiramente. E eu acho que se a gente conhecesse de verdade, a gente ia ser transformado, a gente ia ser... Tudo ia ficar pequeno perto dele. Tudo ia perder o sabor, a cor perto dele. E se a gente conhecesse
E como a Bíblia fala, né? A gente não conhece ele por inteiro, na plenitude. E por isso que a gente sempre vai pedir, não diria que as coisas erradas, mas a gente vai estar sempre orando por... A gente sempre não vai... A gente nunca vai conseguir. A gente nunca vai conseguir ver a coisa por completo, nos enxergar por completo, entender a vida por completo. A gente sempre vai estar buscando, é igual Paulo fala, é lutar o bom combate, porque queira ou não, a vida é dura, a vida é difícil. E é isso, é viver cada dia, dia após dia. E é isso, eu já nem sei mais o que eu tô falando. Caralho, como é bom fazer falar assim. Tô me sentindo melhor, que eu botei alguma coisa pra fora. Como é difícil parecer Deus para as pessoas que a gente ama e se importa. Como é difícil parecer com Deus para nossa família. Como é difícil parecer Deus no trabalho. Parecer Deus, o que isso significa? Mas deixa eu ir, eu preciso estudar. Tô estudando JavaScript agora. Eu nem sei se a gente vai seguir essa profissão, né? De programador. Acho que a gente vai trabalhar uns bons anos aí com isso. Mas, dia 22/5, a gente tá estudando JavaScript, Israel. Eu não sei como a gente vai estar aí na frente, mas eu espero que a gente esteja estudando outras coisas mais profundas do que JavaScript, né? E tô tirando uma certificação também agora, tô estudando pra ela. É básica, é fundamentos de SI, que é de segurança da informação. Mas é uma certificação, né? A gente tá na Proof. E hoje eu apresentei pro Marcelo e pra Camilinha a landing page que a gente fez, a primeira landing page da barbearia. Eu também não sei como vai estar, como a barbearia vai estar na frente aí, mas a gente apresentou a primeira barbearia, a primeira landing page. E é isso. Um beijo. Fica com Deus, espero que você esteja melhor do que eu estou hoje. Amo você, Israel. Você é foda. Continue. Não ligue pros outros, o que eles falam, o que eles pensam. Vá por você, vá pelos seus instintos, pelas suas motivações. E é isso, a gente é sincero. A gente leva uma vida sincera. A gente não engana ninguém, a gente não... Ai, foda-se. É isso aí.